A vida é uma grande escrita, uma estrada pela busca de palavras, um movimento de aprendizado eterno. A educação é a grande ferramenta para transformarmos vidas. Meu nome é Ana Abreu, faço parte de uma família humilde. Meus pais constituíram a família no interior do Rio de Janeiro, nasci lá, e cheguei em Jacareí bem pequena, no interior de São Paulo, com 1 ano. Sou a terceira filha de 4 filhos e crescemos com horizontes de trabalho para o meu pai. Onde tinha trabalho, a gente estava, e por isso viemos para uma cidade nova. Meus pais sempre valorizaram o estudo, apesar deles não terem vivenciado oportunidades de acesso à educação. Tiveram educação básica e num tempo em que a educação era bastante elitizada. Crescemos e sempre com a importância de construir um caráter. Meus pais nunca deram oportunidade da gente não seguir numa estrada do bem, numa estrada do trabalho e numa estrada que a gente olha no olho no olho. É o olho no olho. Mesmo em conversas muito rápidas em casa, minha mãe nunca conversou com a gente de costas. Era olho no olho, vamos sentar e vamos conversar. Trilhei as escolas públicas da minha cidade e eu sou muito grata aos professores que passaram por mim. Aprendi boas palavras, boas imagens, boas condutas e, apesar de muitas dificuldades, eu tenho um olhar muito feliz com a escola. A ideologia da escola na minha vida ela é muito forte e positiva. Casei com 23 anos, bastante nova, e tive 3 filhas, 3 mulheres, e o que me deixa muito feliz, porque ser mãe de mulheres é muito bom, né? É importante que eu fale que a minha vida, eu nunca separei a educação da minha vida. A educação é a minha vida. Eu nunca parei de me dedicar à educação por algum processo pessoal. Eu não consigo separar da minha pessoalidade a minha profissionalidade. Eu tive filhos e fiz pesquisas e me graduei e virei mestre e virei doutora, sempre amamentando filhos, sempre indo para lutas, indo para mobilizações. Então eu não tive um período só de família e um período só de trabalho. Isso foi intercalado o tempo inteiro e é até hoje. Se a gente começar a pensar e refletir sobre o processo da educação numa construção histórica, vamos pegar uma linha, né? Então a gente vê aí que o momento que a educação foi mais valorizada, ela no país foi elitizada. E se a gente vê as pessoas que eram responsáveis pela docência, predominantemente eram os homens, né? E nesse momento da história, a docência ela era bem valorizada, né? Então quem trabalhava, quem era professor, andava bem vestido, tinha poder econômico, tinha bons salários e aí vai. Bom, tem uma mudança aí e começa-se a entrar a questão da redemocratização, onde começa a abrir a escola, né? Então se a gente der um pulo aí para a década de 80 mais ou menos, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver escolas abertas e uma virada na realidade em relação a equipe. Hoje, por exemplo, na década de 80 para cá, nós temos a maioria da equipe mulheres, né? Então a gente pode pensar, será que a desvalorização tem a ver com o gênero? E a gente pode pensar o quanto a função social da escola também se envolve na questão de gênero. Não faz muito tempo a gente pode pensar que as escolas eram construídas, escolas para meninos e escolas para meninas, né? E aí quem estudava mais eram sempre os meninos, porque eles eram o quê? Responsáveis por manter as famílias, né? Então eles tinham que ganhar mais, eles tinham que estudar mais, o investimento teria que ser maior. Bom, contramão disso, aonde iam as mulheres? Para escolas artesanais, escolas culinárias, escolas que ensinassem a bordar, escolas, muitas vezes, a escola de filosofia, por exemplo, pouquíssimas mulheres, né? Então a gente vê aí uma função da escola que mantém, na realidade, e aponta para uma discriminação e uma questão histórica que até hoje a gente tem que lutar. E precisamos reconhecer, eu como educadora de 25 anos, eu reconheço que a educação precisa ser melhorada, a educação precisa ser revista, reconstruída. E aí não dá para a gente falar de educação de qualidade sem considerar a família que envolve essa criança, a família que envolve esse jovem, né? Muitas vezes me deparam com queixas dizendo, olha, essa criança já vem sem educação de casa, né? Essa criança vem sem limite.
Eu penso que um projeto de educação de qualidade tem que, de fato, integrar a família. E não uma família estereotipada, uma família idealizada com papai e mamãe no café da manhã, esperando, comendo lá o seu lanche. Não, é a família real, é a família que tem a mãe ausente, é a família muitas vezes que tem um pai que ele não conhece, né? É essa família real. Temos também famílias estruturadas, mas quanto tempo nós vamos passar reclamando dessas famílias desestruturadas sem assumir de fato essa integração da família na escola? Nós temos que de fato ter políticas públicas dentro da escola em que a gente possa abraçar esses cidadãos para que eles possam não ficar mais à margem da sociedade. Um cidadão que não sabe ler e escrever, ele não consegue reivindicar seus direitos, ele não consegue exercitar seus deveres. Então penso que um dado horrível e que está no Plano Nacional de Educação e que está no Congresso a ser votado já tem mais de 3 anos, um dado que envergonha o nosso país: 14 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever. E não são brasileiros pequenos, não. São brasileiros adultos, são brasileiros pais de família, são mães, são pais, são avós que não sabem ler e escrever. Agora vamos voltar um pouquinho. Esse país é o país que mais demora para alfabetizar um sujeito. Nós passamos com crianças 9, 10 anos que não estão alfabetizadas. E aqui eu não quero falar culpa, porque a culpa é de quem? Isso é uma construção. Eu quero falar de solução. Eu quero falar que é possível reverter esses dados com formação de professores, com política pública, com olho no olho, com os que estão ali precisando, com a comunidade, com a gestão das escolas, com os gestores, com a equipe. Então é esse foco que a gente precisa. Dados com foco na alfabetização, eles precisam ser de fato abraçados e transformados. Nós educadores temos que compreender a escola hoje, né, como um espaço de aprendizagem com foco nas culturas. Ao pisar nas escolas, nós temos que nos deparar com os grandes autores dessa história. É um Chico Buarque, é a Cecília Meirelles, é a Cora Coralina. Precisamos, de fato, movimentar espaços musicais de diferentes linguagens, de esporte. A escola precisa convidar esse sujeito para o conhecimento. Quando eu falo sujeito, eu falo da criança, eu falo do jovem, eu falo do adulto. Será que a escola está sendo ouvida? Escola, comunidade tem voz. Que voz é essa que a escola manda para a comunidade? Que voz é essa que a comunidade manda para a escola? Será que a gente está se ouvindo? Na realidade é um projeto único, é um projeto de todos. Ter um cidadão bem informado, quem ganha? Ganha o país, ganha a cidade, ganha o município, ganha o bairro, ganha a família. E eu penso sempre que antes de um desenvolvimento vem a educação de qualidade.